E finalmente chegou o dia em que a ISA-CETEP fez o seu evento chamado ISA-CETEP Day, com vários convidados, conforme havia mencionado para vocês no quadro Giro Rápido do Mercado. E neste vídeo vou fazer um resumo para vocês das mais de 3 horas da divulgação ao vivo que a empresa fez, além de falar de assuntos importantes para os acionistas, sobretudo os dividendos, trazendo para vocês também projeções e preço teto. E é por essa razão que eu convido vocês a se inscreverem no canal e também deixarem um like neste vídeo, justamente para entender que esse conteúdo é relevante e assim continue trazendo outros. Lembrando de ligar o sino de notificações para receber todos os conteúdos publicados diariamente no Ativo Virtual. Então, bora pro vídeo. E naturalmente, para quem está conhecendo a ISA-CETEP apenas agora, é importante falar que ela também é conhecida no mercado como a Transmissão Paulista. Mas a ISA-CETEP é o grupo que atende não apenas o Brasil, como vocês podem ver, ela tem atuação também na Bolívia, no Chile, no Peru, na Colômbia e na América Central, atingindo mais de 48 mil quilômetros de linha de transmissão, e não para menos, a empresa tem uma estratégia forte de geração de valor sustentável, considerando aqui os impactos ambientais. Então estamos falando de dividendos e JCP, além também de garantir longevidade corporativa, ou seja, empresa com alto nível de governança corporativa, sendo bem gerida, fazendo vários reinvestimentos e com um negócio ultra perene, onde a empresa menciona que não existe transição energética sem a transmissão de energia, que é justamente o segmento de atuação dela, fazendo peso no mercado ainda mais sobre outras empresas que também estão focando na energia renovável, como a AES Brasil e a EDP também, onde ela pretende chegar a 56,8% da potência dela, instalada prevista para 2022 e 2026, vindo de usinas eólicas e solares localizadas na região Nordeste. Trazendo alguns números aqui da ISA-CETEP, que também foram apresentados, ela atende 30% da energia do país, ou seja, ela realmente é uma gigante no segmento de atuação dela, referência no mercado, com um market share de 11%, semelhante à Taesa, por exemplo, atendendo a 17 estados brasileiros com mais de 21 mil quilômetros de linhas de transmissão. Então, chega a ser até um absurdo imaginar que a ISA-CETEP vai quebrar ou questões assim, apenas porque ela não estava pagando dividendos. Mas é claro, eu vou falar com vocês sobre isso em breve. Mas como vocês sabem, é muito importante a gente revisar aqui os dados da empresa, porque eu, pelo menos, não quero investir meu patrimônio numa empresa que eu não conheço a atividade. Imagino que vocês também não querem fazer isso, não é mesmo? Sendo que apenas do estado de São Paulo, ela representa incríveis 92% de toda a energia que é transmitida lá. Eu aproveito para mandar saudações para os paulistas, inclusive, se vocês quiserem compartilhar o que vocês acham do serviço da ISA-CETEP em São Paulo, deixe nos comentários abaixo. Sem falar que a empresa tem 22 GB de conexão de fontes renováveis. E a partir desse ponto aqui é que a coisa fica mais interessante, olhando com a perspectiva de longo prazo para a companhia. Justamente destacando aqui a liderança dela, das suas unidades já em operação, representadas por várias subestações e estrategicamente divididas ao longo do país, alcançando os 20 mil quilômetros de linha de transmissão, 72 mil megavoltamperes de capacidade de transformação e 130 subestações, sendo que dessas 130, 25 são da própria companhia, e atingindo uma RAP incrível de 4,2 bilhões de reais. Naturalmente, estamos falando aqui do ciclo 2022 a 2023, que acontece de julho a junho de cada ano. E o que a empresa tem para o futuro? Isso está destacado aqui nas unidades em construção, chegando mais 1.700 linhas de transmissão, mais 12 mil megavoltamperes de capacidade de transformação e um CAPEX na ANEEL de 7,5 bilhões de reais. E isso é muito importante, porque, como a própria empresa destaca, ela é referência no setor em eficiência da utilização do CAPEX, onde geralmente a empresa faz entrega dos seus projetos antecipadamente. Inclusive aqui ela cita 6 meses de antecipação na entrega dos projetos. Naturalmente, isso depende do projeto, da complexidade dele e da duração, mas de maneira geral, vocês podem ver que a média da empresa é 26% mais eficiente. E colocando isso em palavras muito simples, então imagine que de cada 100 reais que a ANEEL entrega para a ISA-CETEP fazer um projeto, para custear o projeto, ela consegue colocar 26 reais no bolso, que é justamente a eficiência dela dos 26%. Então, se a ANEEL está entregando um CAPEX de 7,5 bilhões de reais, vocês podem imaginar imediatamente que a empresa consegue recuperar dali, em média, 26% desse valor para colocar no seu caixa, além também de uma RAP de 712 milhões de reais. Então, realmente tem muito dinheiro pela frente para a ISA-CETEP aumentar a sua RAP ou então também deixar seu caixa ainda mais robusto. Até porque, revisando aqui a receita anual permitida, que é a RAP,
a empresa tem os seus contratos de longo prazo, quase sempre fechados com 30 anos e com revisões periódicas dos valores, que é a cada 5 anos. Vou falar mais sobre isso em breve. E sem dúvida é um grande avanço para os acionistas e investidores também entenderem como isso funciona. Afinal de contas, a empresa está recebendo aqui um CAPEX que está atualizado de acordo com a inflação, porque os contratos de longo prazo, eles são atualizados majoritariamente pelo IPCA. Como vocês podem ver destacado, por exemplo, nessa composição aqui, outros ganhos, como por exemplo, novos leilões e também a própria RBSE. E que é importante você entender isso porque houve um acordo com a ANEEL que modificou o fluxo recentemente. E aqui mostro para vocês o fluxo antes da alteração, chamado aqui como o antigo fluxo da RBSE, com base em junho de 2020, que a partir do ciclo dos anos 2025 e 2026, a lucratividade da empresa iria cair muitíssimo, justamente por conta desse reperfilamento. E só para vocês terem uma ideia, esses valores que estão aqui do reperfilamento representam aproximadamente 30% da lucratividade da companhia. Então, essa queda aqui a partir do ciclo 2025 e 2026 iria fazer muita diferença. E agora temos um novo reperfilamento que foi estendido do ciclo 2020 e 2021 até 2027 e 2028. Mas aí talvez vocês estão pensando, Alex, mas eu não tenho noção do que é reperfilamento e muito menos o que é RBSE. Não tem problema, amigo investidor. Eu explico para vocês. O RBSE é como são conhecidas, tecnicamente, as indenizações devidas às empresas de transmissão de energia elétrica. Notem aqui que eu até grifei transmissão de energia, justamente porque é este o segmento que está relacionado ao RBSE. E ele acontece devido à renovação antecipada dos contratos. Em outras palavras, de uma maneira muito alto nível, é como se fosse uma indenização para as empresas transmissoras de energia elétrica baseada nas tarifas pagas pelo serviço prestado. E elas são pagas pelos consumidores através de cobranças que são embutidas nas tarifas de distribuição. Aproveito para contextualizar vocês que, devido à crise do Covid, a ANEEL buscou por alternativas para amortecer o aumento das tarifas no ciclo de 2021 até 2022 e de 2022 até 2023. E assim, ela definiu o reperfilamento do componente financeiro da RBSE, de maneira que com isso, os impactos vão ser menores para as famílias, embora eu não tenha colocado aqui, mas obviamente também para as empresas, especialmente as micro e pequenas empresas. E daí, essa palavra do reperfilamento é como serão distribuídos esses ajustes tarifários que são entendidos pela ANEEL como devidos ao longo do tempo. Então, entendido agora o que é RBSE e o que é o reperfilamento. E como eu alertei para vocês, esse reperfilamento feito pela ANEEL, ele traz um benefício de caixa para a companhia, mas também tem um impacto aqui mais imediato, que é justamente no ciclo 2021 e 2022 e do ciclo 2022 a 2023. E por esse gráfico fica muito claro de ver que o montante que foi pago no ciclo 2020 a 2021, exatamente esse que fez com que a empresa tivesse um dividend yield dos últimos 12 meses tão elevado, agora vai cair pela metade, justamente por conta do reperfilamento. Aumenta um pouco no ciclo 2022 a 2023, mas ainda é muito menor do que no de 2020 a 2021. Até porque, voltando aqui a olhar a rápido ciclo 2022 até o ano 2023, fechando em 4,8 bilhões de reais, sendo que 2,9 bilhões foi da renovação aqui do contrato 059. Vou falar mais sobre esse contrato e as oportunidades dele em breve. Mas para o investidor realmente entender quanto que a empresa está crescendo, é que ela trouxe aqui esse slide mostrando que o equilíbrio do seu portfólio é a receita que ela tem utilizado para fazer grandes crescimentos, mostrando o crescimento através desse indicador chamado KGR, que é a taxa de crescimento anual composta, e aqui no caso dos últimos 10 anos, porque a empresa está comparando o ciclo 2012-2013 até o ciclo 2022 a 2023, destacando que os ganhos de acordo com a licitação da empresa foi de mais de 29%, e no mesmo período, apenas com as renovações, a empresa conseguiu crescer a sua receita em 10,7%, ficando claro para qualquer pessoa entender que a empresa está fazendo muito dinheiro ao longo do tempo, com uma gestão muito forte, responsável e eficiente. E como eu sei que a gestão é eficiente? Bem, porque eles trouxeram aqui também a eficiência operacional, que vem caindo ao longo dos anos, desde 2018 até o primeiro semestre de 2022, saindo de 47% e chegando em 34%. E aí talvez vocês me perguntem, mas Alex, como você está falando que está aumentando a eficiência
eficiência operacional se você está mostrando que o percentual está caindo, porque isso aqui é o percentual, que nada mais é a relação entre o custo e a receita. Então, quanto mais cai o custo, menor vai ser o percentual, indicando que a eficiência da empresa está sendo maior, porque ela está conseguindo utilizar seus recursos gastando menos. E aqui está uma parte muito importante, porque a empresa traz crescimento orgânico com 5 bilhões de reais em projetos autorizados pela ANEEL, sendo que apenas no primeiro semestre de 2022 a empresa já conseguiu 325 milhões de reais, vindo de 2021 com 368, e isso para o ano inteiro. E agora sim, vocês vão lembrar que eu falei do contrato 059, certo? Pois é, essa explicação que eu vou dar para vocês é somente para quem realmente assistiu às 3 horas e meia da apresentação da ISA-CETEP desta vez, ou de alguma outra oportunidade que a empresa já tenha mencionado o assunto. Mas aqui é importante entender que daqueles 5 bilhões de reais que eu acabei de mostrar para vocês, e aí vem a importância da empresa reinvestir no seu próprio negócio, porque ela tem duas categorias relacionadas aqui às melhorias que ela pode fazer. A primeira é que ela chama de pequeno porte e a segunda de grande porte. E isso tem uma repercussão imediata ou a cada revisão periódica dos investimentos que ela faz direto no caixa dela. Então, quando a empresa faz um investimento que é categorizado como pequeno porte, como por exemplo, trocar uma antena, o custo de troca dessa antena, a empresa pode lançar e a cada 5 anos, que é a RTP, ou seja, revisão tarifária periódica, a empresa lança esse custo lá e a ANEEL reembolsa a companhia, utilizando, obviamente, as atualizações de contrato. E quando a melhoria é de grande porte, como por exemplo, aquela que eu acabei de mostrar para vocês, que faz parte da inovação da empresa, que é a utilização de baterias, isso é uma troca de grande porte. E nesse sentido, assim que a empresa termina a operação, ela já pode pedir os benefícios dessa melhoria à ANEEL. E assim, ela reforça ainda mais o seu caixa diante de todas as qualidades dos contratos fechados com a ANEEL, trazendo um efeito econômico que pode ser imediato ou a cada 5 anos. E é justamente nesse ponto que estão os desafios da empresa para inclusive fazer recuperação de receita, e que ela tem feito isso de maneira brilhante nos últimos 10 anos, como vocês podem observar aqui, de 2012 2013 do ciclo até o ciclo 2022-2023, a empresa já conseguiu um crescimento de 10,7%, ou seja, tendência crescente da RAP dela. E justamente para ficar claro para vocês, a RTP, ou seja, revisão tarifária periódica, ela realmente tem os seguintes parâmetros. Ela ocorre a cada 5 anos. Na primeira RTP são previstos todos os parâmetros e depois apenas alguns. Então há a revisão do CAPEX realizado em reforços e também nas melhorias que eu acabei de explicar para vocês. Aí pode ser que agora vocês me perguntem, tá bom, Alex, você já mostrou como é que funcionam as melhorias e como que a empresa consegue colocar dinheiro no caixa, mas a ANEEL também vai proporcionar novos leilões para poder aumentar a RAP da ISA-CETEP, e imediatamente eu trago aqui para vocês, já para o ciclo 2023 a 2024, nessa matéria que informa que a transmissão de energia deve movimentar 50 bilhões de reais, sendo que a expectativa é quadruplicar a capacidade de escoamento do Nordeste para o Sudeste até 2028. Isso de acordo com a EPE, que é a empresa de pesquisa energética. O ponto de atenção que eu preciso trazer para vocês e que eu sempre trago nesses vídeos quando a gente fala da ISA-CETEP é sobre o endividamento dela. Mas isso não quer dizer que o endividamento dela está descontrolado, não é nada disso. Aliás, está muito abaixo da Taesa, por exemplo, embora tenha crescido muito. Aqui do quarto trimestre de 2021 para o segundo trimestre de 2022 saiu de 2,63 desse múltiplo para 3,25. Basicamente estamos falando aqui que a dívida líquida dividido pelo EBITDA, o que também se traduz no tempo que a empresa gasta para pagar toda a sua dívida apenas com seu lucro operacional, que é o EBITDA, lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações. Então, a empresa atualmente está gastando pouco mais de 3 anos para pagar toda a sua dívida. É um indicador que está ok, mas o problema é que, vindo aqui diretamente do site de Relações com os Investidores da ISA-CETEP, podemos observar que o Estatuto Social da companhia prevê que ela vai pagar 359 milhões de reais e 25% do lucro líquido do exercício, IFRS, para todos os casos, a menos que a empresa tenha uma dívida líquida dividido pelo EBITDA de até 3 vezes. E nesse cenário, a empresa vai pagar, no mínimo, 75% do lucro líquido regulatório da companhia. E é exatamente esse o ponto aqui. É como eu mostrei para vocês, a dívida da empresa passou de 3 vezes. Então, ela não tem mais esse compromisso de pagar os 75%, a menos que até o encerramento do ciclo atual, a empresa consiga baixar o seu nível de endividamento
endividamento. E falando mais especificamente sobre os dividendos, agora que estamos entrando especificamente neste ponto, é que podemos ver aqui no resumo anual de distribuição de proventos, a empresa ainda não fez pagamentos de dividendos no ano de 2022. Esse pagamento que vocês estão vendo aqui, desse JCP, que foi pago no dia 18 de janeiro de 2022, ele é referente ao exercício do ano de 2021. É por isso que a empresa colocou aqui que ela não fez nenhum pagamento referente ao exercício social com base no ano de 2022, claramente demonstrado com essa tabela aqui. Então, para termos um cenário bem definido, para falarmos sobre as projeções e preço-teto para a ISA-CETEP, é preciso também observar o que ela fez aqui de pagamento de payout nos últimos 5 anos, considerando aqui desde 2018. A média da empresa é de 58%, sendo que o ano que ela pagou menos foi no ano de 2020, com 49,7%. E nesse ano, vamos estar claro aqui, está 0% de payout, porque a empresa não fez nenhum pagamento de dividendos, mas a lucratividade dela até o momento foi de 1,2 bilhão de reais. Sendo que, como eu mostrei para vocês, toda a receita da companhia, os projetos que ela está fazendo, expliquei como que ela gera caixa com base nos investimentos e também de acordo com o contrato 059, expliquei para vocês a RBSE. E pessoal, aproveito para falar para vocês que eu habilitei a opção Seja Membro, e para quem quiser e puder apoiar o Ativo Virtual, basta clicar nessa opção, que aqui vão ter opções a partir de R$ 2,99 por mês, ajudando que essas análises cheguem para mais pessoas. Então agora eu trago para vocês o lucro esperado e também o preço teto, avaliação aqui do Ativo Virtual, onde eu estimo uma lucratividade para o ano de 2022 de 2,1 bilhões de reais, o que faz todo sentido com base em tudo que eu expliquei para vocês até aqui. Então, primeiro cenário, vamos considerar que a empresa vai conseguir reduzir o seu nível de endividamento e com isso vai conseguir um payout de 75%, como eu mostrei para vocês na política da companhia. Sendo assim, o DPA, que é o dividendo por ação, vai ser de R$ 2,39 com essas premissas, 2,1 bilhões de reais de lucratividade e 75% de payout. Para ficar muito claro, o payout é o percentual da lucratividade da companhia revertido em remuneração para os acionistas. Então, indo para a nossa pirâmide, a 4%, R$ 59,76 o preço teto, 6% o preço teto é de R$ 39,84, 8% R$ 29,88 e a 10% R$ 23,90. Isso porque R$ 2,39 de DPA equivale a uma rentabilidade de 10,18%, sendo essa a possibilidade da empresa pagar referente ao ano de 2022, se ela conseguir reduzir o nível de endividamento dela. Então, cada investidor pode receber ainda R$ 2,39, só lembrando que isso aqui é uma estimativa, gerando uma margem de segurança de 8% de 27,15%. Isso porque estou considerando a cotação atual de R$ 23,50. Ok, mas e se a empresa não conseguir reduzir o nível de endividamento dela? Bem, neste caso, estou considerando o payout mínimo que a empresa já pagou no histórico dela dos últimos 5 anos, ou seja, de 50%. Nesse caso, o DPA vai ser de R$ 1,59 e indo para a nossa pirâmide, o preço teto de 4%, R$ 39,84, 6%, R$ 26,56, R$ 19,92 e a 10%, R$ 15,94. Isso porque o DPA de R$ 1,59 equivale a uma rentabilidade de 6,79% e uma margem de segurança, só que aqui de 6%, de 13,02%. Também considerando a mesma cotação, de R$ 23,50, porque se dividido o DPA de R$ 1,59 pela cotação, se chega na rentabilidade, e se dividir o preço teto de 6% pela cotação, se chega na margem de segurança. Bem, agora eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito da ISA-CETEP, quais as expectativas de vocês e, especialmente, se vocês ficaram mais animados com a possibilidade de pagamento de dividendos que a empresa ainda pode fazer referente ao ano de 2022. Se você já for acionista da empresa, também compartilhe aí as suas opiniões e experiências nos comentários abaixo, porque certamente poderão ajudar outros investidores. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.